com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Ministério de Cláudio, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025, cujo tema é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos na lição 12, que tem por título o caráter missionário da igreja em Jerusalém. E o textual diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. E a verdade prática faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 11, versículo 19 ao versículo 30. Não vamos estar aí lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano? É uma pergunta. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa lição estudaremos sobre como o ídolo de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos e refugiados vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. E quando perseguido, não escondiam sua fé, mas compartilhava, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. O caráter missionário da igreja em Jerusalém é um dos traços mais marcantes da comunidade cristã primitiva. Mesmo diante de perseguições intensas, essa igreja manteve viva a chama da evangelização e da expansão do evangelho. Aqui estão os principais aspectos que definem esse caráter missionário. Primeiramente, o fundamento bíblico, conforme está em Atos 1:8, que Jesus comissiona os discípulos, dizendo: seres minhas testemunhas até os confins da terra. E nós vemos também em Mateus 28, versículos 19 e 30, a grande comissão é fazer discípulos a todas as nações. E Atos 2, 4 a 11, no Pentecostes, o Espírito capacita os discípulos a evangelizar em várias línguas. Característica missionária da evangelização ativa, que aconteceu, mesmo disperso pela perseguição. Os cristãos pregavam com ousadia em lugares como Antioquia. Flexibilidade cultural aqui, nós vemos, adaptava a mensagem e as diferentes culturas, sem perder a essência do evangelho. E a unidade em oração foi muito importante, foi primordial. A igreja mantinha unida, buscava a direção divina constantemente. E aqui nós vemos também a formação de discípulos. Eles ensinavam, discipulavam novos convertidos, como em Antioquia. O desafio é a estratégia, obstáculos, prisões, perseguições, barreiras culturais e falta de recursos. Estratégia, no caso aqui, a oração fervorosa e a busca do Espírito Santo. É que nós vamos estar abordando aqui no decorrer dessa lição. E a palavra-chave é missão. Vamos para o primeiro tópico, uma igreja com consciência missionária. E o primeiro subtópico, o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo uma referência aos cristãos aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, de 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã.
Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou ao evangelho à cidade de Samaria. Da mesma forma, esse crente, que também fazia parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. O evangelho ultrapassando as fronteiras de Israel, é um dos momentos mais revolucionários da história cristã. E é quando a mensagem de Jesus deixa de ser apenas para os judeus e se torna universal, acessível a todos os povos e culturas. E o fundamento é sempre a palavra de Deus, o fundamento é bíblico. Atos 1:8, Jesus declara: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então aqui nós vemos também Atos 11:20, que estão de Chipre e Cirene, prega aos gregos, e Antioquia, marcando a primeira evangelização de não-judeus. Em João 10:16, Jesus diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também elas devem ser conduzir a todos. Em João 4, nós vemos aqui o encontro da mulher samaritana com Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que rompe a ética religiosa, rompe a barreira da ética religiosa. Então aqui a expansão missionária de Antioquia se torna um centro missionário. Aqui nós vemos aqui onde os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez, e Paulo e Barnabé, em várias regiões, eles foram enviados para pregar em várias regiões do Império Romano. E aqui nós vemos que a igreja primitiva entende que o evangelho é para todos, judeus, gregos, romanos, bárbaros, sem distinção. É inclusivo, compassivo e redentor. Não há fronteiras geográficas, culturais ou sociais que possam limitar o alcance da graça de Deus. Vamos para o segundo subtópico: cristãos dispensados, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispensados após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Onde chegava, anunciava a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre, Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, e lugar e circunstância. A dispersão dos cristãos após a perseguição em Jerusalém não foi um retrocesso, mas sim um impulso estratégico para a missão da igreja. Eles não fugiram apenas para salvar suas vidas. Eles levaram consigo a mensagem do Evangelho, consciente de que a sua missão transcendia fronteiras e circunstâncias. Dispersão, no caso aqui, com propósito, conforme está em Atos 8, de 1 a 4, mostra que após a morte do Estevão, muitos cristãos foram espalhados por regiões como Samaria e Judéia, e os que foram dispersos iam toda parte pregando a palavra de Deus. Atos 11, 19 a 21 revela que esses cristãos chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, onde começaram a evangelizar não apenas judeus, mas também gentios. E essa dispersão foi usada por Deus para plantar a igreja em novas regiões, como Antioquia, que se tornaria, no caso aqui, um dos centros missionários mais importantes do cristianismo primitivo. Aqui nós vemos que o fruto da dispersão, da evangelização transcultural, como diz, cristão de Chipre e Cirene, anunciaram Jesus aos gregos,
e o crescimento da igreja, no caso aqui, foi grande números, creu e converteu ao Senhor Jesus Cristo. Então a formação de líderes, no caso aqui Barnabé e Saulo, que depois foi chamado Paulo, foi integrado à missão em Antioquia, onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, conforme já foi falado. Aqui nós vemos aqui uma aplicação atual no dia de hoje. A história dos cristãos dispersos nos ensina que a missão da igreja não depende de conforto ou estabilidade. A perseguição pode ser uma plataforma para o avanço do reino. Cada cristão, onde quer que esteja, é um portador da luz de Cristo. A palavra de Deus tem que ser pregada a todos. Então todos passam a ser mensageiros da boa nova de salvação. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos já havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita, uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com ele, conforme Lucas destaca. Esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o de ofício, o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. A igreja primitiva não era movida por uma elite religiosa, mas por homens e mulheres comuns, pescadores, comerciantes, viúvas, estrangeiras, que capacitados pelo Espírito transformaram o mundo ao seu redor. O Espírito Santo como capacitador, conforme está lá em Atos 8, que diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Essa promessa não foi feita apenas para os apóstolos, mas para toda a comunidade de fé. Pentecoste, conforme está em Atos 2. E o Espírito é derramado sobre todos os discípulos. Começa a falar em outra língua, proclamando a grandeza de Deus. E nós vemos aqui em Atos 4:31, após a oração, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Leigos em ação. Filipe, um diácono, prega com poder em Samaria e batiza o eunuco de Etiópia. E também nós vemos aqui Ananias, um discípulo comum, é usado por Deus para curar, batizar Paulo. E aqui nós vemos aqui no Atos 9 também, os dispersos após a perseguição em Jerusalém. Então evangelizaram em Antioquia, levando o evangelho ao gentio. Então esses exemplos mostram que a missão não é exclusiva dos líderes religiosos, mas de todo o povo de Deus, como diz o documento da igreja sobre os leigos. Todos são chamados como sacerdotes, profetas e reis. Então aqui, para o dia de hoje, na aplicação que fica de exemplo, de lição, é saber que o Espírito Santo continua capacitando o leigo para ensinar. Não foi só naqueles tempos, não, para ensinar, também para curar, aconselhar, liderar e transformar como uma comunidade. Então a missão da igreja aqui depende da ação corajosa e cheia de fé dos cristãos comuns. Não é sobre ter um púlpito, mas
sobreviver o evangelho onde se está, onde se está no trabalho, na família, na escola, na rua. Então, o evangelho é para ser pregado, mas todos são chamados para anunciar as boas novas de salvação. Chegamos agora no segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. E o primeiro subtópico, a cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram os gregos. Essa expressão falar os gregos é muito importante. De acordo com estudiosa, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para os outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho às pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. A cultura grega, ou helênica, teve um impacto profundo e duradouro sobre o mundo antigo. E isso inclui a formação e a expansão do cristianismo primitivo. Quando falamos da missão da igreja para além da fronteira de Israel, é impossível ignorar o papel da cultura helênica como ponte entre o evangelho e o mundo gentio. O que é cultura helênica? Refere-se à expansão da cultura grega após as conquistas de Alexandre o Grande no século XIV, no século IV e a.C. Então envolvia a língua grega, koiné, filosofia, arte, política, religião. Então se tornou-se a base cultural comum em grande parte do Império Romano. Teve influência no cristianismo primitivo. Língua grega, no caso aqui no Novo Testamento, foi escrito como em grego, koiné, facilitando sua leitura e a disseminação entre os povos do Mediterrâneo. A filosofia grega, no caso, o conceito como logo, razão divina, foram usados por autores cristãos como João e Clemente de Alexandria para dialogar com o pensamento grego. E aqui nós vemos aqui a universalismo, no caso da cultura helênica, já promovia uma ideia de cidadania cosmopolita, o que abriu o espaço para a mensagem cristã de salvação universal. Centro urbano helenizado como Antioquia, Éfeso e Corinto, e tornaram-se polos missionários da igreja. E aqui nós vimos a integração teológica Clemente de Alexandria e outros países, no caso aqui, pais da igreja, buscaram integrar elementos da filosofia grega com a fé cristã, mostrando que a razão e a revelação podia dialogar. Essa helenização do cristianismo ajudou a construir pontes com um mundo intelectual da época, preparando o terreno para pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino. Então você vê que isso foi algo que o evangelho rompeu as barreiras. Então ele foi chegando em todas as culturas, em todas onde as políticas, onde tinha. Então o evangelho chegou. Então é isso que nós devemos fazer, o que Jesus disse, ir pegar o evangelho. Não importa a cultura, o local, mas mais importante é que a palavra tem que ser pregada. Vamos para o segundo subtópico, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estava Lucas. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando
para a pessoa que não é judia. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam um Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costume judaico como a circuncisão que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura do gentio. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estava dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferente cultura. A contextualizar a mensagem do Evangelho, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, significa adaptá-lo ao ambiente cultural, social, religioso dos ouvintes, e sem comprometer a essência. A igreja primitiva foi mestre nisso. Ela soube comunicar a verdade de Cristo em diferentes contextos, desde a sinagoga judaica até praças públicas e gregos romanos. Exemplo de contextualização em Atos, nós vemos aqui Pedro em Jerusalém, em Atos 2, ele fala para os judeus usando profecia do Antigo Testamento, Joel em Salmo, para mostrar que Jesus é o Messias prometido. E também vemos Paulo em Atenas, diante de filósofos gregos, cita o poeta helênico e usa o altar de Deus desconhecido como ponto de partida para apresentar o Deus verdadeiro. Filipe com o eunuco etíope, ele também explica Isaías da forma personalizada, conectando a profecia ao sacrifício de Jesus. E também aqui tem uma estratégia usada pelos apóstolos, que primeiramente era o conhecimento do público. Eles sabiam com quem estava falando. Judeus, gentios, religiosos, filósofos, comerciantes, e ajustava a abordagem. O uso da linguagem comum, o grego, que é koiné, era também língua franca, e foi usado para escrever o Novo Testamento e comunicar a fé. Nas referências culturais, Paulo, por exemplo, usava analogia esportiva, jurídica e filosófica para se conectar com diferentes públicos. Isso era muito importante. Por que isso é importante? A contextualização mostra que o Evangelho é transcultural, é atemporal. Ele pode ser anunciado em qualquer lugar, desde Jerusalém até Roma, porque sua verdade é universal, mas sua forma de apresentação pode dialogar com o contexto. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico. Há uma igreja que forma discípulos. E o primeiro subtópico, a base do discipulado. Ao serem informados de que o Evangelho havia chegado à Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando lá, Barnabé viu uma igreja viva e cheia de graça de Deus, como um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquelas igrejas e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar alma, é preciso ensiná-la. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado.
Aqui nós vemos aqui a base do discipulado cristão. No caso aqui é o coração pulsante da missão da igreja. E isso é muito importante. Não se trata apenas de transmitir conhecimento, mas de formar vidas moldadas por Cristo, em comunhão, serviço e transformação contínua. Vamos destrinchar os pilares que sustentam essa jornada. Primeiramente, nós vemos aqui o fundamento principal. Primeiramente, a palavra de Deus. O discipulado começa a se sustentar pela exposição da Escritura. Então, Jesus discipulava explicando a Escritura. Em Atos dos Apóstolos, ensinava perseverando na doutrina, conforme está lá em Atos 2, 42. E aqui nós vemos aqui a ação do Espírito Santo, no caso aqui, capacitando. Era o dia da formação dos discípulos. Em Atos 9, após a conversão, Paulo é fortalecido e começa a pregar com ousadia e evidência da ação do Espírito Santo. O discipulado não é apenas humano, é espiritual e sobrenatural. Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico, denominado de cristãos. Os cristãos em Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos, santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram no caminho. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristãos aqui tem o sentido de pessoas de Cristo. A denominação cristãos aqui, nós vemos a marca num momento histórico e teológico profundo na narrativa de Atos dos Apóstolos. Ela representa não apenas um rótulo externo, mas uma identidade espiritual e missional, que começa a se consolidar fora dos limites de Jerusalém, onde surgiu esse termo, no caso, em Atos 11, 26, em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, conforme já foi falado. Então esse nome não era dado por ele mesmo, mas provavelmente pelos habitantes da cidade, como uma forma de identificar aquele grupo que seguia Cristo, o ungido. Aqui nós vemos aqui, na Antioquia, era uma cidade cosmopolita, helenizada, com forte presença judaica e gentia. Ela foi lá que a igreja começou a evangelizar o gentio abertamente, rompendo barreiras étnicas e culturais. A comunidade cristã em Antioquia se tornou um modelo da igreja missionária, enviando Paulo e Barnabé para suas viagens. Aqui nós vemos o significado do nome cristãos. Podemos ver que deriva de Christos, no grego, para ungido, quer dizer, indicando que os que pertencem ou seguem a Cristo, no caso, tinha essa denominação. Então era inicialmente um termo pejorativo, talvez podemos dizer irônico, mas foi ressignificado como um símbolo de identidade e fé. E revela que os discípulos já não era mais visto apenas como uma seita judaica, mas como um grupo distinto com missão de doutrina e própria, né? Uma missão de doutrina própria. Então nós vemos aqui, podemos repetir, ser chamado cristão, podemos repetir. Não era apenas uma questão de nomenclatura, era um reconhecimento público de aquela pessoa vivia como Cristo, anunciava a sua mensagem e formava uma nova comunidade que transformava o mundo ao seu redor. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, a sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria,
A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos 26, 28, e também em 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Aqui nesse terceiro subtópico aqui, a identidade cristã, nós vemos aqui que é muito mais do que um rótulo religioso. É uma forma de viver, pensar e se relacionar com o mundo a partir da fé em Jesus Cristo. Ela nasce da experiência com o Evangelho e se expressa em atitudes, valores e missão. Os principais pilares dessa identidade, especialmente à luz do livro de Atos dos Apóstolos. Podemos destacar aqui, primeiramente, a centralidade está em Cristo, que o nome cristão vem de Cristóis, conforme já foi falado, indicando que os seguidores são identificados por sua relação com Jesus. Então, nós vemos aqui a capacitação pelo Espírito Santo. A identidade está também marcada pela presença e ação do Espírito Santo. Desde Pentecostes, os cristãos são chamados para viver e anunciar o Evangelho com o poder, coragem e sabedoria. O Espírito Santo não é apenas uma força, é quem molda o caráter cristão e guia a missão. Então, aqui nós vemos aqui a outra também, a vida em comunidade. Os primeiros cristãos viviam em comunhão, partilhando os bens, orando juntos e cuidando uns dos outros. A identidade cristã é coletiva, ninguém é cristão sozinho. A igreja é um corpo onde essa identidade se desenvolve e se fortalece. Glória a Deus. Chegamos à conclusão. Diz assim, aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja e ao povo ainda não alcançado. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada do evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizar a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará e realizá-la. Então, nós vemos aqui a trajetória da igreja primitiva, no caso especialmente em Jerusalém e Antioquia, revela uma fé viva, no caso missionário, e também profundamente transformadora. A partir da perseguição, os cristãos foram dispersos, mas tinha consciência da sua missão. Foram capacitados pelo Espírito Santo, então pronto para anunciar o Evangelho além das fronteiras. E nós já estudamos aqui falando da identidade cristã, que foi forjada na comunhão, na palavra de missão e na oração, na ação do Espírito Santo. Então, importante é saber que nós somos cristãos, mas preciso comprovar, preciso mostrar o que viemos a fazer, porque somos cristãos e precisamos praticar, pregar, anunciar, para ter a identidade de Cristo, sabendo que cristão, ele, como pode dizer, é um pequeno Cristo. Então, os outros, o mundo vai nos olhar com um olhar diferente, sabendo que nós fazemos parte da comunidade cristã. Que Deus abençoe a todos. Chegamos ao final, mais uma lição, que possamos cada vez mais nos aprimorar no aprendizado da palavra de Deus. Fica a todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.